Esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais lhes daria. Quero que você foque no versículo 6, que diz: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais. Jurei a seus pais lhes daria. Deus diz: esforça-te, esteja animado, porque você vai fazer este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. E você diz amém. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. A Bíblia não é apenas um livro religioso. A Bíblia não é apenas um apetrecho de culto para você vir na igreja. Não é enfeite de crente. A Bíblia e a mensagem da palavra de Deus, ela não se limita ao ambiente do culto. Eu acredito, eu sei que sempre que nós estamos pregando, existe sim um resultado imediato quando a palavra é ministrada, com curas, com salvação, com libertação. Mas o propósito da pregação da palavra de Deus não se limita ao culto. A Bíblia é o livro para a vida. A Bíblia é o livro do casamento. A Bíblia é o livro da relação familiar entre pais e filhos e pais. A Bíblia é o livro das finanças. A Bíblia é o livro dos negócios. A Bíblia é o livro dos relacionamentos. A Bíblia é Bíblia para o dia a dia. Quando nós lemos a palavra de Deus, um livro histórico como é o livro de Josué, nós precisamos entender que esse texto que a gente está lendo aqui, não importa se ele é um livro histórico como Josué, se é um livro poético como os Salmos, se é um livro profético, se é um livro escatológico, sempre que nós lemos a palavra de Deus, não importa se é Antigo Testamento, Novo Testamento, quando nós lemos a palavra de Deus, em todo texto da Bíblia existe uma aplicação pedagógica para o agora. Isso significa dizer que não importa quem disse, de quem falou, para quem está falando, nem mesmo o que quis dizer imediatamente a quem de origem foi ministrada ou direcionada a palavra. Quando eu leio a palavra de Deus, ela é palavra de Deus para a minha vida hoje. Então, quando nós lemos a Bíblia, quando Paulo fala sobre isso, em Timóteo ele diz, porque toda a Escritura, toda Antigo e Novo Testamento, toda poético ou profético, toda escatológica ou histórico, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus para corrigir, para ensinar, para edificar, ou seja, toda a Escritura é aplicável para o agora. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Paulo diz que tudo que aconteceu no Antigo Testamento, em especial nos episódios do deserto, na trajetória do deserto, foi escrito como sombras, como ilustrações para nós a quem é chegado os últimos dias. Em Romanos capítulo 15, versículo 4, Paulo diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, quando eu leio a Bíblia, não é apenas um compêndio histórico para mostrar o que eles viveram, o que eles fizeram. Quando eu leio a palavra de Deus, em toda a palavra de Deus existe uma aplicação para o agora. Todo texto da Bíblia que eu leio tem que ter uma palavra aplicada para o momento. Então, a minha pergunta hoje é: o que Josué tem para falar para nós hoje aqui? O que essa palavra revela para nós hoje aqui, dia 27 de agosto de 2024?
Josué é continuação, é ato contínuo, imediato de Deuteronômio. Há quem diga que Josué deveria fazer parte do Pentateuco, que seria Hexateuco, o 6º livro da lei de Moisés, porque ele começa o livro dizendo, e sucedeu, ou seja, sempre que a Bíblia começa uma história dizendo e continua a história, ele está dizendo que é um ato contínuo, imediato ao episódio anterior. Então Deuteronômio termina com a morte de Moisés e Josué começa imediatamente dizendo, e sucedeu depois da morte de Moisés, ou seja, é uma continuação imediata. Em Gênesis, Deus fala sobre a criação do seu povo, em Êxodo sobre libertação, em Levítico sobre adoração, em Números fala sobre os 40 anos que eles peregrinaram no deserto, em Deuteronômio a palavra vem de 2 palavras hebraicas que significa uma nova lei, não nova no sentido de outra, mas uma repetição da lei de Moisés para o povo que agora vai entrar na terra prometida. E Josué, o que é? Josué é o livro da conquista, Josué é o livro da personificação da palavra de Deus cumprida, é quando o povo pisa onde Deus falou pela boca de Moisés há 40 anos atrás. Nós estamos aqui, o texto nos remete a 40 anos após a promessa de Deus, é 40 anos depois do Mar Vermelho abrir, é 40 anos depois do pão cair do céu pela primeira vez, é 40 anos depois do povo sair do Egito. Nós estamos há 4 décadas depois. E o que esse livro ensina para nós? Versículo 6, Deus diz a Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei a seus pais. E quando eu leio isso, o que surge no meu coração é a imagem de 2 gerações. Nós temos a primeira geração, que é a geração que saiu do Egito e que morreu no deserto, e nós temos uma segunda geração, que é a geração que nasceu no deserto e entrou na terra prometida. E a pergunta que surge hoje, o cerne da mensagem é: o que determina onde alguém vai chegar na vida? Porque uma geração morre no deserto e a outra geração entra na terra prometida. O que determina onde alguém vai chegar na vida? Por que alguns alcançam a promessa de Deus e outros vivem na margem? Por que alguns alcançam a prosperidade e outros vivem em uma vida medíocre? Por que alguns avançam e outros param? Por que alguns morrem no deserto e outros alcançam a plenitude da palavra de Deus? O que é que determina onde eu e você chegaremos na vida? Por que uma geração morre no deserto e a outra geração chega na terra da promessa? O que é que determina se você vai chegar e alcançar toda a promessa de Deus ou se você vai morrer na escassez do deserto? O que determina onde alguém chegará na vida? Pastor, deve ser Deus. Bom, se Deus determinasse onde alguém chega na vida, Deus seria no mínimo injusto. 2 aspectos pelo menos. Primeiro, porque Deus estaria muitas vezes privilegiando ao ímpio ao invés do justo. Quantas pessoas que você conhece que não creem em Deus, que não amam a Deus, que não servem a Deus e que vivem melhor do que muito crente que você conhece? Então, se Deus determinasse quem chega e quem não chega, Deus seria injusto, porque estaria privilegiando ao ímpio ao invés do crente. Segundo, Deus seria injusto, porque alguns crentes prosperam, outros não. Uns crescem, outros ficam estagnados. Uns alcançam, outros morrem no deserto. Então Deus teria filhos prediletos. E Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que o preferem. Pastor, mas João era o mais amado por Jesus, mas a Bíblia não diz que era Jesus quem deitava a cabeça no peito de João, diz que era João quem deitava a cabeça no peito de Jesus. Então João era o preferido, era o que o preferia, e aqueles que o preferem têm acesso a maiores segredos. Alguém está aí, levanta a sua mão e diga glória a Deus.
Então Deus não determina onde você vai chegar. Pastor, o que determina onde alguém vai chegar na vida? São as promessas de Deus. Não morrerei enquanto a promessa não. A primeira geração também tinha promessa. E a promessa foi feita para a primeira geração. Diz o versículo 6 que a gente leu: vocês vão entrar na terra que eu prometi aos seus pais. E os pais, tendo promessa, morreram. Escuta o que eu vou lhe dizer. Nem tudo que está na Bíblia são promessas. Às vezes o que está na Bíblia é um conselho. Exemplo: ensina o menino no caminho que deve seguir, para que quando crescer não se desvie dele. É um conselho ou uma promessa? Um conselho. Se fosse promessa, todo filho de crente fiel seria crente fiel. Mas é um conselho. Agora, o que nós temos que entender é que toda a promessa de Deus vem carregada de conselhos. E é a minha obediência ao conselho que me habilita a acessar a promessa de Deus. Eu vou falar de novo. É a minha parte no cumprimento da orientação que Deus dá que me capacita a acessar a promessa de Deus. Então, promessa não determina onde você vai chegar. O que determina onde eu vou chegar na vida? Pastor, uma liderança eficaz determina onde eu vou chegar. Bom, o Josué até que era um ótimo líder, né? Mas Moisés, gente, a Bíblia fala em Deuteronômio 34, versículo 10, Deus diz o seguinte: nunca mais nasceu em Israel profeta que se consiga comparar a Moisés. Josué é bom, mas Moisés é incomparável. E com uma liderança maior que Moisés na Bíblia, só Jesus. E com a liderança de Moisés, o povo conseguiu morrer no deserto. Judas teve o maior líder da história e teve um final trágico. Davi teve uma das piores referências de liderança da vida e se tornou o melhor rei de Israel. Porque Saul mostrou a Davi a como não ser um rei como ele era. Existem pessoas que Deus permite entrar em nossas vidas para nos ensinar a não ser como elas. Alguém está me acompanhando aí? Diga amém. Então uma liderança eficaz ajuda muita coisa, mas não determina onde você vai chegar. Pastor, o que determina onde alguém vai chegar na vida? Pastor, são os milagres. Os milagres determinam onde eu vou chegar. Não, a primeira geração viu milagre. A primeira geração viu Deus fazer vários milagres no Egito, viu o mar vermelho abrir, eles passarem com pés enxutos. A primeira geração viu pão cair do céu, viu água brotar da rocha. A primeira geração viu a terra abrir e engolir os inimigos. A primeira geração viu o sapato crescer conforme o pé crescia e a roupa não envelhecer por 40 anos no deserto. A primeira geração viu milagres e não entrou na terra prometida. Deus ama milagres, mas não quer que seus filhos vivam de milagres, mas de princípios. Porque quem vive princípio não precisa de milagre todo dia para apagar incêndio e resolver B.O. Ora calabachandalabarra. Deixa eu te dizer uma palavra de Deus aqui. Quem vive princípios não depende de milagre todo mês para resolver a vida. Quem vive princípio não tem Jordão que para na frente, não tem gigante que para em pé, não tem muralha que fique permanente. Eu vim aqui liberar uma palavra de Deus. Deus ama milagres, mas não quer que você viva de milagres, mas de princípios. O que determina onde alguém vai chegar na vida? A presença de Deus? Não, a primeira geração tinha a presença de Deus. Ela ia em forma de nuvem durante o dia para protegê-los do calor e durante a noite em forma de fogo para iluminar o caminho, protegê-los dos animais ferozes e para guiá-los na escuridão. Então a primeira geração tinha a presença de Deus e não entrou. O que é que determina onde alguém vai chegar na vida? Escute o que eu vou lhe dizer. Pastor, onde eu nasci,
determina onde eu vou chegar. Não. Escute isso. A primeira geração nasceu na potência do Egito. A segunda geração nasceu na escassez do deserto. Quem nasce no deserto alcança a prosperidade da terra. E quem nasce no Egito morre no deserto. O que significa isso? Onde você nasceu não determina onde você vai chegar. Receba essa palavra de Deus para alguém aqui. Quem você foi não determina quem você vai ser. De onde você veio não determina onde você vai chegar. Eu estou liberando uma palavra de Deus em nome de Jesus. Você vai chegar onde a sua família não chegou. Você vai chegar onde outros não chegaram. Então o que determina onde alguém chega na vida? A sua postura no deserto determinará quanto tempo você fica no deserto e quem você será no pós-deserto. Eu vou repetir. A sua postura, a sua resposta ao deserto, como você reage ao deserto, determina quanto tempo você fica no deserto e quem você será no pós-deserto. Tem crentes equivocados dizendo: Deus deve ter algo muito grande para mim. Por quê? Porque eu estou passando um deserto que você não tem noção. Não é o deserto que você está passando que determina onde você vai chegar. É como você responde ao deserto. Escute isso. Israel no deserto tinha uma grande promessa. Jesus no deserto tinha um grande problema. 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Israel no deserto tinha promessa, Jesus no deserto tinha problemas. No deserto Israel murmura e a promessa é abortada. No deserto Jesus dá graça e o pão e peixe multiplica. Porque a gratidão multiplica o recurso e a murmuração aborta promessas. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Ai, meu pai. Todas as vezes que você murmura no deserto, você dá mais um rolê no deserto. Todas as vezes que você reclama no deserto, você dá mais uma volta no deserto. Todas as vezes que você fala contra a sua liderança espiritual no deserto, você dá mais uma voltinha no deserto. E tem gente que está de deserto em deserto, de problema em problema, de crise em crise, e não sabe por que está vivendo isso há tanto tempo. Alguém está sentindo o que eu estou sentindo aqui? A trajetória de Israel do Egito a Canaã deveria ser uma trajetória de 100 e poucos dias, 3 meses e pouquinho. Vamos fazer as contas? 3 meses, escute isso, 3 meses do Egito ao Monte Sinai. 3 meses por quê? Porque Deus os guiou pelo caminho mais longo. Porque Deus queria prová-los no deserto? Não, porque Deus sabia que eles não estavam prontos para enfrentar os inimigos que estavam no caminho mais curto. Deixa eu lhe dizer uma palavra aqui. Às vezes está demorando porque Deus sabe que você não está pronto para enfrentar certas batalhas. Às vezes a demora é livramento de Deus para a sua vida. Não, eu vou liberar essa palavra. Quem quiser pega, quem não quiser deixa na mesa. Às vezes está demorando porque Deus não está preparando a bênção para você. Deus está preparando você para a bênção. É que você não está pronto ainda. A trajetória está mais longa para você criar estrutura, para você criar base. E do Monte Sinai, a terra prometida, Deuteronômio 1:2 diz: 11 dias do Sinai a Cades Barneia.
Então a viagem deveria ser de 100 e poucos dias. E a viagem durou 40 anos. Se você está rodando no mesmo deserto a vida inteira, significa que você não está aprendendo algo no processo. Porque todo deserto é pedagógico. E se você continuar passando o mesmo deserto a vida inteira, é porque você está falhando nas provas. E você tem que voltar para fazer a prova de novo. Porque E tem gente que está nesse ciclo de deserto a vida inteira. Todo mês é o mesmo deserto, todo ano é o mesmo deserto, a vida inteira o mesmo deserto. Você não está aprendendo algo que Deus está querendo te ensinar lá. E esse looping de deserto que não para, esse ciclo eterno de deserto, que toda vez você volta no mesmo deserto, e às vezes você passa e diz: rapaz, eu já estive aqui antes. Parece que eu já vi esse lugar. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Mas eu vim carregado com uma palavra de Deus aqui hoje. Deus hoje quebra esse ciclo de deserto na sua vida, e você vai andar em linha reta. Não, é muita palavra para pouco glória. Eu vou te dar mais uma oportunidade. Deus hoje está quebrando este ciclo de deserto, e você vai andar em linha reta. Que se levantem novos inimigos, porque os de hoje já ficaram para trás. Deus quer quebrar ciclos de deserto para que você alcance. Eu quero liberar uma palavra de Deus aqui, meu irmão. Deus está reconfigurando o seu final de ano. Aquilo que estava projetado para dar errado vai dar certo. Aquilo que estava projetado para ser falência vai ser sucesso. Aleluia! Aleluia! Você pode glorificar ao Senhor por um minuto hoje à noite? Você pode glorificar ao Senhor por um minuto hoje à noite? Pastor, está no deserto, adora. Está no deserto, dá glória. Está no deserto, agradeça. Porque toda vez que você agradece, o recurso multiplica. A primeira palavra de Deus para Josué, e ouça isso, esta foi a primeira vez que Deus falou com Josué. 40 anos no deserto, Deus só falava com Moisés. Essa é a primeira vez que Deus fala com Josué. E a primeira palavra de Deus para Josué, versículo 1, eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Josué capítulo 1, versículo 1 diz: sucedeu depois da morte de Moisés. Diga: Moisés morreu. Não, muita gente para pouco barulho, fazer igual o pastor Paulo Ricardo Freire está atrapalhando, né? Vamos dar mais uma oportunidade. Diga: Moisés morreu. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: primeira palavra de Deus para Josué: Moisés, meu servo, está morto. Fica clara a intenção de Deus com a sua repetitiva, com a recorrência da afirmação. Lembrando que Deuteronômio 34 já termina com a morte de Moisés. Ou seja, todo mundo sabia que Moisés tinha morrido em Deuteronômio 34. Ficaram de luto 30 dias. E aí agora Josué começa dizendo: e sucedeu depois da morte de Moisés. Deus fala a segunda vez: Moisés está morto. E aí a primeira palavra de Deus para Josué é: Josué, Moisés, meu servo, está morto. Deus é repetitivo, recorrente. Deus está batendo na tecla: Moisés está morto. E quem era Moisés? Moisés era a figura da esperança do povo. Vou explicar para você. O povo está com fome, grita: Moisés, cadê o pão? Moisés ora e o pão cai do céu. O povo está com sede e diz: Moisés, cadê a água? Moisés vai lá, toca na rocha, a rocha produz água. Os inimigos se levantam e dizem: Moisés, os amalequitas vêm aí.
Moisés vai para o monte orar, enquanto Moisés está com a mão levantada, Josué está arrebentando tudo lá embaixo. Moisés era a figura de esperança, Moisés era a muleta do povo. Antes de Deus te levantar para algo grande, Ele arrancará as suas muletas. Deus tende, escuta o que eu estou falando aqui, Deus tende a bagunçar com as nossas estruturas antes de realizar algo grande em nossas vidas. Deus às vezes permite o chão sair debaixo do pé para que a gente possa colocar a nossa confiança totalmente nele. Deus está dizendo: a muleta morreu, eu arranquei a muleta. Pastor, mas é fato isolado, você que pensa. Isaías capítulo 6, Isaías diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Quem é Uzias? O rei. Quem é Isaías? O primo do rei, o profeta oficial da nação. Quando Uzias morre, as bases de Isaías são roubadas. Quando a muleta vai embora, Deus abre o céu e se revela para Isaías dizendo: Uzias morreu, mas eu continuo no trono. Uzias morreu, mas eu continuo no controle. Uzias morreu para mostrar que você não deve depender de homens, mas de mim. Quando Ele quer realizar algo grande em nossas vidas, Ele balança as estruturas. Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão. O que a gente não percebe é que antes de Deus chamar Abraão, Deus chamou Terá, que é pai de Abraão. Está no final do capítulo 11 do Gênesis. E Deus disse a Terá: saia de Ur dos Caldeus e vá para a terra de Canaã. Terá parou em Harã. Talvez seja um lugar legal, sem guerra, próspero, tranquilo. E o lugar que deveria ser um pit stop virou sua habitação perpétua. A gente tem que tomar muito cuidado para não acabar fazendo habitação perpétua um lugar que deveria ser só uma parada para descanso. E a gente se acomodar ali e dizer: está tranquilo aqui, mas Deus tem mais. Está próspero aqui, mas Deus tem mais. Está legal aqui, mas Deus tem mais. Tá muito agradável aqui, Deus está falando com alguém. Ele tem mais para a sua vida. Continue a jornada, continue a caminhada, continue a marcha, continue a jornada, continue a passos firmes. E como Terá decidiu parar na metade do caminho, ele morre lá. Porque parar num lugar de habitação perpétua, um lugar que deveria só uma parada para descanso, fará você morrer. Sonhos têm morrido porque pessoas têm feito do seu pit stop sua habitação perpétua. Alguém está me acompanhando? E quando o Terá se acomoda, ele morre. Então Deus chama o Abraão e diz: agora que seu pai morreu, eu arranquei a muleta, eu tirei a estrutura, agora sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, do teu lugar de segurança, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E conforme você vai andando, as coisas vão acontecendo. E conforme você vai pisando, eu vou colocando o chão na tua frente. E conforme você vai obedecendo, as portas vão se abrindo no caminho. Deus está falando com alguém aqui essa noite: não pare por causa da perda, porque a perda foi para fazer você se movimentar. Se Moisés não morre, Deus não fala com Josué. E Josué seria a sombra de Moisés a vida inteira. Se Elias não é arrebatado, Eliseu continuaria apenas sendo o discípulo do Elias. Se o Saul não joga a lança em Davi, Davi seria feliz da vida tocando harpa para o rei a vida inteira. Mas a lança tem que ser lançada.
A inveja tem que aparecer dos irmãos de José para que ele possa chegar no Egito. Se não fosse a inveja dos irmãos de José, ele não chegava no Egito. Se não fosse a calúnia da mulher do Potifar, José não chegava na prisão, não conheceria o copeiro, que foi quem falou para Faraó de José. Você está entendendo que Deus está usando um caminho estranho para levar você ao lugar que Ele quer que você chegue? Deus tem uns caminhos estranhos. Escute o que eu vou lhe dizer. Se eu fosse você, eu anotava. As grandes manifestações de Deus em nossas vidas acontecerão em lugares que nós não queríamos estar, em circunstâncias que nós não queríamos viver. José não queria estar no Egito e virou governador do Egito. Daniel não queria estar na Babilônia e virou príncipe da Babilônia. Ezequiel não queria viver o cativeiro e virou o maior profeta do cativeiro. Paulo não queria estar no navio e porque ele estava lá, pessoas foram salvas. Em Mateus 14, os discípulos não queriam entrar no barco. Diz a Bíblia, Jesus obrigou eles a entrar no barco, mas eles viram Jesus andando sobre as águas porque estavam onde não queriam. João não queria estar na ilha de Patmos e teve a visão mais maravilhosa do Novo Testamento, no lugar onde ele não queria estar. Deixa eu liberar essa palavra aqui. Quando Deus quer realizar algo grande, Ele vai mover as suas estruturas. Você pode levantar a sua mão e glorificar a Deus. Escute essa. Se Pedro chegasse naquela manhã na praia com o barco cheio de peixes, como ele queria, em Lucas 5, não teria espaço para Jesus entrar no barco. Mas Deus o permite passar uma noite inteira de frustração, de sofrimento, de dor, de preocupação, de ansiedade, de medo. Chegar na beira da praia preocupado com o peixe que tem para entregar, com dívida que tem para pagar e não tem como pagar, para que Jesus possa entrar no barco dele e dizer: Pedro, hoje nós vamos pescar juntos. E na frustração do pescador de peixes nasceu o maior pescador de almas da igreja primitiva. Você está entendendo que Deus às vezes está permitindo o seu sonho ser frustrado para Ele colocar o dele no lugar? Você está entendendo que às vezes não deu certo do seu jeito para dar certo do jeito de Deus? Você está entendendo que Deus tem que muitas vezes fazer seu sonho morrer no poço para que Ele possa colocar o sonho dele no lugar? Eu vim aqui carregado com uma palavra de Deus para dizer: não existe grandes mulheres e homens de Deus sem perdas, porque as perdas te capacitam, te habilitam, te fortalecem, te dão base, te dão estrutura. São as perdas que te ensinam para aquilo que você tem que viver. Você pode levantar a sua mão e glorificar a Deus. Você pode levantar a sua mão e glorificar a Deus. Você pode levantar a sua mão e glorificar a Deus. Uau! Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Diga comigo: não existem grandes homens e mulheres de Deus que não viveram processos de perda. Porque é justamente a perda que te dá a estrutura e o ensinamento que você precisa para chegar no lugar onde Ele quer que você chegue. Quem recebe essa palavra, diga amém.
Em último lugar, mas quem está ouvindo a voz de Deus, diga amém. Versículo 2, Deus diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Não. Deus não disse: volto daqui 3 meses, quando você terminar seu curso, para a gente continuar essa conversa. Não. Deus não disse: vai treinar a luta, entrar na academia, vai ficar mais forte. Quando você estiver mais forte, eu volto para... Não. Deus disse: levanta-te agora. Por que agora? Porque ele já estava pronto. Deus usa a gente pronta. Deus levanta a gente pronta. Pronto. Levanta-te agora. E ele levanta. Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão não foi nem conversar com Sara, porque talvez se conversasse, Sara ia arrumar problema. Abraão levanta e vai para obedecer. E estar pronto não significa saber tudo, não significa ter tudo. Estar pronto significa estar disponível. Deus usa a gente disponível. Escuta o que eu vou lhe dizer. Estou fechando a mensagem, mas escuta isso aqui. Neemias não era pedreiro, Neemias era copeiro. Neemias não levantava muro, Neemias servia vinho à mesa do rei. Não tinha um calo na mão. Trabalho de Neemias: servir ao rei o vinho e ficar em sua presença para ser uma companhia agradável, um cara bom de papo, bom de conversa, agradável de estar perto dele. Mas Deus o levanta para restaurar as muralhas mais famosas da Bíblia. Por que, pastor? Porque no reino de Deus, disponibilidade vale mais do que talento. Tem muita gente talentosa que vai morrer no deserto. Tem muita gente talentosa que não vai chegar em lugar nenhum. Tem muita gente talentosa que não vai conseguir nada na vida. Mas tem muita gente que nem tem tanto talento, mas está disponível, está pronto. Conta comigo. Eu estou aqui porque daí vier é pau para toda obra. Deus usa gente disponível, gente que faz. Gente que faz. Oh, eu estou cheio do Espírito Santo para dizer uma palavra de Deus para você, que às vezes diz: eu não tenho capacidade, não sei muita coisa. Faz o que você sabe, começa onde você está, usa o que você tem. Calama. Em Mateus capítulo 25, na parábola dos talentos, fala-nos daquele que recebeu 5 talentos. O dono dos talentos entrega 5 a um, 2 a outro e 1 a outro, cada um segundo a sua capacidade. Deus não dá nada segundo a capacidade que Ele tem de dar. Deus dá tudo segundo a capacidade que você tem de receber. Então, o que recebeu 5 talentos tem mais capacidade. Diga capacidade. Aí, pastores, a Bíblia diz assim, versículo 16, na King James, na NVI diz: e ele saiu imediatamente. Quem? O que recebeu 5 talentos. Recebeu 5 talentos e saiu na hora. Quando a Bíblia diz que ele saiu imediatamente, sabe o que eu penso? Que a Bíblia está dizendo? Ele não ficou calculando o risco, como fez o que recebeu 1. Ele não ficou dizendo que pode dar errado, porque quem calcula muito risco acaba não fazendo nada. Aleluia. Ele pegou o talento e pé na estrada. Ele não foi para o Google ou para o Clima Tempo para ver se amanhã o dia está melhor para ele começar. Ele não foi para o Waze para ver quanto ele ia gastar naquela jornada. Ele recebeu a tarefa e foi e fez e realizou e vendeu e negociou e recebeu a sua promoção. Os 10 leprosos foram até Jesus
para pedir a cura. Jesus não deu a cura na hora. Jesus disse assim: vai ao sacerdote e leve a oferta. Eles não sentiram arrepio, não desceu anjo, eles não viram nada na pele deles. Eles obedeceram e começaram a andar. Aí a Bíblia diz assim: indo eles em caminho, foram curados. Não, você não entendeu. Eles receberam a palavra e conforme eles vão andando, a lepra vai sumindo. Conforme eles vão andando, a pele vai sendo restaurada. Conforme eles vão andando, as coisas vão acontecendo. Eu acho que você não está entendendo, não. Você precisa começar a se movimentar, porque quando você começar a se movimentar, as portas vão começar a abrir, os milagres vão começar a acontecer, as pessoas começarão a aparecer. Mas você precisa começar. Eu fecho com essa palavra aqui. Diga para alguém do lado, mas diga mesmo, olhe nos olhos dele e diga: você precisa começar. O anjo do Senhor aparece para Gideão. Gideão está endividado, quebrado, falido, sem comida. Mestre, pastor Marcos Santana. E o anjo do Senhor aparece para ele e diz assim: levanta, porque você vai libertar o meu povo. Deus está dizendo: você pode estar se vendo falido, eu estou vendo um general. Por quê? Porque Gideão estava num buraco, olha para cá, num buraco, porque lagar é um buraco feito na rocha de 2 metros de profundidade, para ele ficar escondido dos inimigos, um lugar apertado, malhando trigo, que seria melhor feito no campo, na eira. Ele está no buraco, mas está em movimento. Alguém já pegou. Ele está no buraco, mas está se mexendo. Ele está no buraco, mas está trabalhando. Ele não tem a melhor ferramenta, mas está trabalhando. Ele não está no melhor lugar, mas ele está trabalhando. Ele não está no lugar melhor para fazer, mas ele está fazendo alguma coisa. Tem gente que nunca vai chegar em lugar nenhum na vida, porque ele quer ser feliz e ter sucesso sempre no lugar onde não está, com aquilo que não tem, no amanhã que não existe e com a pessoa que não está perto. Não é isso? Ele só quer ter sucesso do jeito que não pode. Se eu tivesse lá, se minha igreja fosse outra, se eu tivesse em tal cidade, aí eu ia fazer. Sabe quem é que chega onde os outros não chegarem? Eu fecho aqui. Gente que entendeu que o melhor lugar do mundo é onde Deus já te plantou. A melhor coisa do mundo é aquela que Ele já te deu. O melhor dia do mundo é hoje que você pode viver, porque hoje é semente, amanhã já é colheita. A melhor pessoa do mundo é que está do seu lado, e a melhor missão é servi-la para a glória de Deus. Quem recebe essa palavra, aplauda ao Senhor e dê glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. Eu